Bom dia. Vem, Breno. Dia, tio. Bom Olá, dia. meninos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Enquanto vocês vão se organizando aí, eu tive que tá dando um problema pelo computador, não está conseguindo acessar. Então eu vou dar aula pelo celular. Só vou tentar fazer o login aqui, tá bom? Faz, professor. Tá falhando? Não. Tá ouvindo melhor agora? Sim. Beleza. Sim. Vocês podem abrir o livro de vocês, o livro 3, capítulo 5, na página 14, tá? Ô, tio, Oi. eu fiquei pensando uma coisa. Como é que a água do coco entra dentro do coco, sendo que o coco é fechado? Bom dia. Meu filho, eu não entendi. Bom dia. Não entendi. A água entra onde? Como é que a água do coco entra dentro do coco, sendo que o coco é fechado? Do corpo humano, você está falando? Não, do coco. Ah, Coco. tá. Agora eu entendi. Do coco. Ótima É, pergunta. Essa daí é clássica. Deixa eu te falar. O coco, ele é um fruto, assim como a maçã, assim como a banana. O fruto, ele é originado da reprodução das plantas, certo? E a partir disso, todas as plantas que formam ali o seu fruto, que são um grupo chamado angiospermas, elas formam as substâncias para nutrir o embrião, que vai surgir ali, né, a partir da semente. E essa produção da água do coco é uma substância de nutrição para o embrião do coco. Então, ela é tio, específica. Oi, É qual página do livro? página 14. Então, tem ali as próprias substâncias que são produzidas dentro do coco, tá bom? Não é se ninguém coloca ali, não. Ela é produzida à medida em que o coco vai se desenvolvendo, há essa produção ali dentro mesmo do próprio coco, tanto da massa, tá? Que é um tipo de nutriente, quanto da água, ok? Tanto a massa quanto a água, à medida em que o coco vai crescendo e o brotinho ali vai surgindo, elas vão reduzindo, porque vai alimentando o broto ali, beleza? Foi quem que perguntou, João Gabriel? foi sim. Beleza. Meninos, nós já vamos começar, eu só estou abrindo aqui no celular o site do Portal Conquista para liberar aqui o livro para a gente fazer a Te liga a projeção. câmera? Eu vou ligar agora, só um instante, só porque eu tô abrindo aqui no celular um monte de coisa. Página 14, tá? Do livro novo? Isso. Ô tio, Ah, não encontrei aqui não. Oi, pode falar. eu vou mandar os livros, a foto do livro hoje, tá bom? Tudo bem. Ótimo, Isabela. Bom dia, bom dia, bom dia. Tio, eu já mandei. Beleza, João. Ótimo. Meninos, eu
tentei aqui fazer a projeção pelo celular, porque quem chegou depois tá dando um erro pelo computador. Se eu não me engano, é algo geral e do Zoom. Mas pelo celular eu consegui abrir. Só que eu não tenho o costume de dar aula aqui pelo celular, então eu não deixo o livro digital aberto aqui, eu já abro ele lá no computador. Só que aqui vai demorar muito. Então o que que a gente vai fazer? Vou dar aula aqui e vocês vão acompanhando no livro de vocês, sem a gente fazer a projeção, beleza? Todo mundo aí já preparou o livro? Sim. E vocês conseguem escutar direitinho? Sim. Dá pra escutar. Beleza. Ó, o livro na página 14, o livro 3, capítulo 5, tá? Vocês têm assistido, ó, a câmera aqui do tio vai ficar meio para lá e para cá, porque nem tripé pro celular não deu tempo de eu preparar aqui, não. Olha só, vocês têm assistido às aulas deste capítulo, a gente já está finalizando esta parte, né, do sistema digestório. Vocês já assistiram? Sim. Sim. Não. Beleza. Alguém falou não, né? Então tem alguns que não assistiram ainda. Olha só. Eu só estou preparando aqui para me acompanhar também pelo livro. Vamos lá, na página 14, meninos, nós já vamos abordar hoje o assunto que é distúrbios de comportamento alimentar. Tranquilo? O capítulo 5, ele traz de início um sistema. A gente está estudando o corpo humano aqui. Então, a gente vai começar pelo sistema digestório. Nós já começamos, né? E depois virão outros sistemas. Se eu não me engano, serão 4 sistemas neste livro. O sistema digestório, ele é um sistema extremamente importante, assim como os outros, mas a gente sempre começa por ele, quando nós vamos ensinar acerca da anatomia humana, ok? É um sistema que não é tão complexo de se estudar, ele é um sistema mais comum para a gente sempre assiste algo relacionado a ele, está ligado à nossa alimentação, então é algo do cotidiano. Se eu perguntar para vocês assim, o que vocês conhecem sobre o sistema endócrino? Talvez poucos saberão me responder, pelo que vocês ouvem do dia a dia, sem ter estudado. Mas se eu perguntar para vocês, o que vocês sabem sobre o sistema digestório? Aí, com certeza, uma grande maioria, mesmo sem ter estudado, de ouvir aí, né, na televisão, no cotidiano, vai poder me responder alguma coisa. Então, assim, nosso sistema digestório é o sistema responsável pelo processo de digestão, que é a quebra dos nutrientes chamados de macronutrientes em micronutrientes. Então, há uma redução do tamanho desses nutrientes a ponto deles ficarem prontos para serem assimilados pelas nossas células, ok? Quais são os nutrientes orgânicos básicos que a gente precisa, pessoal? Pode responder. Fala, Breno. Só estou vendo o Breno aqui, eu não consigo ver os outros. E aí, quais são os tipos de nutrientes que nós precisamos para o nosso organismo? Tem todo um conjunto. Oi, pode falar. Quem falou? Só fala, tio, é fulano. Oi? Tiago, Pode falar, Thiago. eu acho que é proteína, carboidrato, lipídios, sais minerais. É isso? Perfeito. Isso aí, Thiago. Proteínas, você falou, carboidratos, lipídios, certo? E você falou sais Vitaminas e minerais. sais minerais. Ah, ótimo, vitaminas e sais minerais. Muito bem, pessoal. O que seriam esses nutrientes que Tiago pronunciou? São os nutrientes básicos que nós precisamos para manter a nossa nutrição adequadamente. Só que nós temos que ter um controle, um balanceamento desses nutrientes. Os nutrientes orgânicos, a gente acrescenta até no grupo dos compostos orgânicos os ácidos nucleicos, que são material genético, que acaba indo na nossa alimentação também, mas o básico que a gente precisa é carboidrato, que é o grupo dos nossos açúcares, né, que a gente conhece no dia a dia. Qual o alimento rico em carboidrato?
Pão? As Pão. massas, né? O nosso arroz, batata, macarrão aí, que está no grupo das massas, e são os tipos de açúcares, né? Os açúcares, então, são compostos orgânicos, importante para nós. Tem também os lipídios, que são as gorduras. Então, o lipídio a gente encontra muito no leite, manteiga, nas próprias, junto aos músculos, né? Junto às proteínas, nós vamos encontrar gorduras ali, que são os lipídios. Então, gorduras, em modo geral, é o lipídio. E as proteínas, que são o órgão músculo, né? Que é importante também para nós. Tem os compostos inorgânicos também, que É foi tudo pronunciado, que vem do animal. e é de origem, mas pode ser também de origem vegetal, ok? Tem tanto de origem animal quanto de vegetal, mas que são importantes para nós. E também, pessoal, os inorgânicos, que não têm carbono na sua composição. Carbono é um elemento químico. Que aí a água, os sais minerais, que foi pronunciado também, as vitaminas, são muito importantes para nós. Beleza? Isso daí é assimilado pelo nosso organismo. Então, assim, ó, se você come um pedaço de carne, ele é rico em proteínas. Só que não é um pedaço de carne que vai entrar dentro da nossa célula, certo? Nossa célula precisa absorver o nutriente proveniente disso. Como ele é rico em proteína, elas precisam ser quebradas em aminoácidos e os aminoácidos são componentes menores para entrar nas nossas células. Tranquilo? Mas para isso acontecer, precisa passar pelo processo de digestão. Quais são os dois tipos de digestão, pessoal? Eu sei, só que eu esqueci o nome. Esqueceu? Alguém? Quais os dois tipos de digestão? Tio, a digestão química e a digestão mecânica? Perfeito, Isabela. Digestão química e digestão mecânica. Como assim, professor? Esses dois tipos de digestão então, o que a gente chama ali de processo de quebra dos macronutrientes em nutrientes menores. A digestão mecânica, o nome já diz, é aquela que precisa de força para acontecer. Então, desde quando você coloca um alimento na sua boca, já começa essa digestão mecânica, por meio da ação de quem? Pensa aí, quando você começa a alimentar Dentes? os dentes. Então, na boca, quando você começa a mastigar o alimento, é digestão mecânica. Você está exercendo força ali para reduzir o tamanho dos alimentos. Só que na boca também já começa a digestão química, por meio da ação de quem? Salivas? A saliva. Na saliva existe a pitialina ou amilase salivar, que é um tipo de enzima, uma substância que serve para fazer digestão química. Então ela começa a destruir os componentes ali. Só que ela vai provocar essa quebra somente de um dos compostos orgânicos na boca. Ela é responsável por quebra dos carboidratos. Então a digestão dos carboidratos começa na boca. Daí o alimento vai continuar, ele vai seguir todo o trajeto do sistema digestório e vai seguindo com os processos da digestão. Tranquilo? Isso aqui é só uma revisão para a gente trabalhar o assunto de hoje, hein? Isso tudo tem aula lá na sala de aula virtual. Quem que vai me responder corretamente, hein? Vamos lá, eu acho que vale até um maisinho extra. Só falar assim, tio, sou fulano, quero responder. Olha só, qual é o trajeto correto sequenciado, tá? Na sequência correta, por onde o alimento passa, desde que ele entre até que sai do nosso Eu acho que eu organismo. sei, tio. Quem é? Tiago. Fala, Tiago. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Faltou um, Tiago. Ixi. Mas foi muito bem, hein? Oi, pode falar. É a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. Alana, você acertou, porém você trocou a ordem. Você trocou a ordem de 2 aí. Mais alguém?
boca, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Beleza, você deu uma agarrada lá na frente, né, Breno? Você olhou em algum lugar, não, né? Não. Então tá, eu vou dar mais um extra para os três. Olha só, pessoal, o trajeto correto, os meninos aqui, o Breno agora ele falou, né? Só que ele ainda deu uma trocadinha lá no início. A gente às vezes confunde mesmo, mas os meninos falaram os órgãos. Só o Thiago que esqueceu lá de início a faringe, mas mesmo assim, ó, boca é por onde o alimento entra, né? Depois ele vai passar por um órgão bem pequenininho, que fica nessa região aqui, bem no cantinho da nossa boca, lá atrás. Então é a faringe. Depois da faringe, o alimento vai descer pro... Qual é o nome? Esôfago. Esôfago, ótimo. Esôfago. Depois do esôfago, ele chega no estômago. Depois do estômago, ele passa pelo intestino delgado. Aqui que a Lana trocou. Depois, intestino grosso, reto e ânus. Este é o trajeto por onde o alimento passa, ok? Em nós, seres humanos. Só que existem ainda outros órgãos chamados de órgãos acessórios, que eles pertencem a outros sistemas, mas que eles também atuam aqui no sistema digestório. Quais são eles? Fígado, Vesícula biliar, o pâncreas. Fígado, vesícula biliar, pâncreas. Pâncreas. Perfeito. Ótimo, meninos. Existe ainda as glândulas salivares, né? Nós temos a sublingual, submandibular e a parótida. São glândulas que elas ficam nesta região aqui. E elas sempre secretam, né, a saliva, são responsáveis pela produção da saliva. São órgãos também considerados acessórios aí, porque atuam no nosso sistema digestório. Tranquilo? Então, nós falamos da anatomia do sistema. Quanto à função de cada um desses órgãos, não dá para a gente abrir aqui, porque tá lá já tem uma aula disso e vai demandar bastante tempo. É importante vocês assistirem, porque tem aula sobre cada um dos órgãos. E agora, então, nós vamos entrar no assunto de hoje, que é um assunto bastante interessante, que diz respeito a nós, principalmente da idade de vocês, né? A gente começa a ter problemas quanto a esses assuntos que nós trabalharemos desde bem novo, na adolescência, ok? Quais são os distúrbios do comportamento alimentar? É isso que nós vamos estudar, os principais distúrbios. A alimentação, como a gente já introduziu aqui, é algo importante para o nosso organismo. Nós precisamos manter uma dieta. Quando a gente fala de dieta, pessoal, não é somente para alguém que quer emagrecer ou quer engordar, uma dieta supercalórica. Não. Dieta é o tipo de alimentação que cada pessoa tem. É algo exclusivo para cada pessoa. Então, a forma em que eu me alimento é a minha dieta. Então, a dieta ela tem que ser balanceada, tem que ser adequada para cada pessoa. Todo mundo tem que ter uma dieta boa, rica nos nutrientes necessários para ela. Só que várias situações do nosso cotidiano faz com que a nossa dieta seja prejudicada. Muitos fatores, como os que eu mencionei na última videoaula lá na sala de aula virtual, quando a gente falou de doenças, alguns fatores, eles desencadeiam problemas que vêm causar esses distúrbios. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, vivendo algo que nós nunca havíamos vivido. Nós estamos sem ir à escola, sem ir na casa dos amigos, na casa de muitos parentes, né? Sem estar fazendo aquilo que era de nosso costume já há um bom tempo. Nossa vida mudou. Só que algumas doenças psicológicas que já acometiam a algumas pessoas, elas agora se agravaram ainda mais. Muitas pessoas que tinham o costume de ter uma vida, como eu disse, de sair bastante ou qualquer coisa do tipo, agora teve que do nada ficar retido dentro de uma casa, preso ali, né, sem muitos contatos. Muitas doenças vieram a ser desencadeadas, né, doenças psicológicas. Aí veio também o estresse, né, a depressão e vários problemas assim. Tudo isso, pessoal,
pode desencadear outros problemas e, inclusive, atingir o nosso sistema digestório, causando distúrbios alimentares. Algumas pessoas em situações como essa podem passar a se alimentar excessivamente, então fora de controle, ou se alimentar muito mal, deixando de receber os nutrientes básicos. Daí que é o problema. Quando eu passo a me alimentar excessivamente ou quando eu passo a me alimentar super mal, a minha dieta, os meus nutrientes necessários não são absorvidos. Aí vem as consequências do nosso corpo. A primeira consequência aqui que a gente vai falar é a obesidade. Lembrando então, o nosso estado emocional afeta muito, ok? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e que saiamos dessa situação super tranquilos, beleza? Bom, vocês estão vendo a foto dessa menina aí? Na página 14? Sim. Alguém lê para mim rapidamente o textinho do lado dela? Posso ler, tio? Pode. Muitos dos distúrbios alimentares são ocasionados por mudanças do estado emocional de cada organismo. Ansiedade, estresse e nervosismo, por exemplo, podem estimular a produção de ácidos estomacais em excesso. Até mesmo a sensação de bem-estar e alegria podem ter relação à liberação de substância no intestino. Isso mostra como os sistemas do organismo estão relacionados entre si. Por exemplo, portanto, estar saudável emocionalmente também é importante para o bom funcionamento do sistema digestório. Ótimo, perfeito, Isabela. Então, isso daqui que a Isabela leu, pessoal, é o que eu acabei de dizer. A questão de o sistema emocional estar bem contribui bastante. Mas se você é uma pessoa que está com seu sistema emocional abalado, você está, né, super estressado, nervoso, com vários problemas, você vai ter consequências no seu sistema digestório. Aqui a gente está estudando só sistema digestório, mas a gente sabe que as consequências disso afetam o nosso organismo de um modo geral. Mas, se você está bastante estressado, você pode começar a produzir ácidos. Lá no nosso estômago, por exemplo, no suco gástrico, você começa a produzir isso excessivamente. E a liberação de suco gástrico excessivo vai causar problemas, como azias. Depois também pode vir a causar problemas mais graves também, como gastrite, né, que é uma ferida neste órgão. Estes são alguns dos problemas apenas. Então, o distúrbio alimentar pode estar ligado a todos esses problemas citados. Agora a gente vai falar primeiro da obesidade. Mas eu quero saber de vocês, como anda a alimentação de vocês em meio à pandemia? Vocês continuam se alimentando bem ou estão se alimentando fora de hora? Vocês estão Mais com ou rotina... menos. Quem falou mais ou menos? Eduardo. E aí, Eduardo, Não. o que mudou, Eduardo? Eu tô correndo um pouco na rua, um pouco, brincando, mas a alimentação tá mais ou menos. Ah, tá. Oi, Sara quer falar, né? Só um instante, Sara. Vou deixar você falar agora. Olha só, Eduardo, você até falou que tá correndo, né? Tá brincando aí. Com certeza deve ser algo bastante limitado, né? Sem a presença de muitas crianças ou colegas ou qualquer coisa do tipo. Mas assim, você ainda está associando algo que é importante, ó, o exercício, uma brincadeira. Mas no meio dessa pandemia, até isso tem sido limitado para nós, né? A gente está se reinventando. E você falou quanto a alimentação está mais ou menos. Porque, por exemplo, vocês tinham uma rotina. Vocês tinham um horário para estudar, então chegava em casa, tinha o horário do almoço, aí à tarde, né, tinha uma outra programação e tudo mais. Agora tudo mudou, né? Vamos ouvir a Sara. Olha, de lá no início da pandemia, eu comia coisa sem querer saber da minha saúde. Só que aí minha mãe foi no hospital um dia desses. Aí ela viu que ela tava com um problema de coração. Aí ela já tem diabetes. Então ela começou a fazer uma dieta. E eu e minha irmã somos agora pré-diabéticas. Agora a gente tem que fazer dieta junta. Igual Nossa, ela. olha só, tá vendo? E isso foi descoberto agora, durante
essa pandemia. Talvez, Sara, isso aí aconteceu com muitas pessoas. Talvez não, com certeza. Por quê? Foram muitos meses, pessoal. Nós estamos em casa já tem bastante meses. E isso, quando você muda de hábito, né, quando você começa a se alimentar excessivamente ou sem os seus horários, de forma errada, vem as consequências. Aí vem as descobertas, como é o caso que a Sara citou, né? A descoberta de algo genético, uma predisposição genética. Então, por isso que ela falou que eu sou pré-diabética junto com a minha irmã, já que a mãe descobriu, então, e a mãe, né, pela questão hereditária, transmite genes para os filhos, então tem essa questão do pré-diabético, uma predisposição. E a diabetes tem tipos diferentes, tem aquela diabetes hereditária, tem a diabetes que é adquirida, né, por causa de uma alimentação errada. Então, existem problemas que são consequências da nossa alimentação. Vamos ver rapidinho, pessoal, que já são 11h02. Obrigado, Eduardo e Sara, que contribuíram. Mas com certeza todo mundo tem alguma coisa desse tipo para falar, né, de mudanças. A obesidade, pessoal. A obesidade é um problema que atinge uma quantidade muito grande de pessoas. E a obesidade não é um problema que atinge somente pessoas adultas, tá? É um problema que atinge jovens, que atinge adolescentes e até mesmo crianças. E ela pode ter origem genética, tá? Uma predisposição também, por meio de transmissão de genes. Oi. É possível que uma criança tenha diabetes? Com certeza. É sim, tá? Bebezinho, Eduardo, pode ter, por causa do tipo de diabetes genético, ok? A diabetes, ele é um problema que ela pode ser ocasionado por questões, origens distintas, tá? Nós temos hormônios, que são a insulina e o glucagon, que são hormônios produzidos no pâncreas, que regulam a taxa de açúcar no nosso sangue. Então, o diabetes é justamente ligado a essa questão do açúcar. Então, tem pessoa que tem problema na produção desse hormônio, tá? Por isso que, às vezes, a pessoa tem que injetar insulina, ok? Então, assim, tem origens, mas pode sim, tranquilo? E quanto à obesidade, meninos, tem pessoas, como eu disse, têm predisposição a isso, mas tem pessoas que podem adquirir a obesidade devido a hábitos, né, alimentares ruins, então se alimenta excessivamente de alimentos ultraprocessados, como vocês podem ver aí no textinho, traz esses alimentos ultraprocessados. A nossa geração, ela tem se alimentado muito desses tipos de alimento. São os chips, né? Os alimentos com muito corante, com aromatizante, com conservantes, né? Esses alimentos muito rápidos, a gente vai ao supermercado, compra lá aqueles alimentos instantâneos, né? Eles têm muitos conservantes para serem duradouros. Logo, a gente se alimenta disso hoje em dia porque a gente tem uma vida, às vezes, muito corrida. E a gente quer algo muito mais rápido. Ou porque eu sou acostumado em ficar na frente de uma televisão, na frente de um computador, na frente de um videogame. Eu creio que nenhum de vocês, né, são acostumados a ficar muito tempo na frente disso, né? Concordam? Ninguém, né? Então, assim, se eu gasto muito tempo na frente desses equipamentos, por vezes eu quero um alimento muito rápido. Eu vou lá com aquele macarrão instantâneo, né? Só fervo uma água, jogo uma água quente ali dentro e vou lá para frente do computador, da televisão, continuo assistindo a minha série e tal, e tal, e tal. E a vida vai passando. Só que a gente vai armazenando no organismo tudo isso. Esse tipo de alimento, ele provoca um acúmulo de gordura excessivo. Nós temos tecido adiposo, como nós já estudamos. É um tecido conjuntivo que serve para armazenar lipídio, que é gordura. Antigamente, na época lá das cavernas, em que o homem ele era acostumado a caçar, o acúmulo de gordura que ele tinha, ele gastava, porque ele tinha que ir em busca do alimento. Hoje o alimento vem muito fácil até nós. Nós temos uma vida muito sedentária. Nós não praticamos nenhum tipo de esporte, na maioria das vezes. É claro que tem pessoas que praticam, né? Os mais variados. Mas nós, de um modo geral, somos acostumados a não praticar esportes e ter uma vida sedentária. Então, se eu alimento, minha alimentação em alimentos ricos, né, em lipídios, são esses alimentos ultraprocessados, eu começo a acumular muita gordura. Aí vem a obesidade. A obesidade, ela é um problema muito sério. Nós vemos que, numa situação como essa, nessa pandemia,
As pessoas que têm sido acometidas pela Covid-19 e têm vindo a óbito, grande parte delas são obesas. As pessoas obesas têm tido mais dificuldade para se recuperar nessa doença, porque isso acomete vários outros problemas, tá? Então, a obesidade é um problema muito sério. Nós só temos 4 minutos e temos essa curiosidade aí embaixo que fala dessa questão do homem, né? Antigamente, é interessante vocês lerem. A obesidade, a gente tem outros opostos, pessoal. Alguém quer comentar rapidinho da obesidade? Não? Estão compreendendo, né? Ô tio, Oi. eu tenho colesterol alto e também eu tenho tireoide. E Ah, também eu como olha, muita verdura. quem que falou? João Gabriel. Beleza, João. Olha só, colesterol elevado, né? É um tipo de gordura. Aí a gente fala de triglicerídeos, né? Mas tem o colesterol HDL, tem outras questões também, isso aí mais a nível de ensino médio. Só que assim, colesterol ruim lá, que ele tem dificuldade para ser processado, elevado, ou a pessoa, você falou tireoide, mas tireoide ela é uma glândula, é o órgão, e ela produz hormônios. Esses hormônios, quando desequilibrados, trazem problemas também. Por isso tem que ter um acompanhamento médico, né, João Gabriel? Aí você falou do se alimentar de verduras, alimentar, né, de uma alimentação adequada. Então, cada situação, cada problema que às vezes a gente precisa ter um acompanhamento correto, adequado. Obrigado, João. Agora, pessoal, a questão da anorexia e bulimia, para a gente concluir a aula. Anorexia e bulimia são dois problemas meio que opostos ao que eu disse anteriormente, né, da obesidade, mas são problemas que acometem muito, principalmente a juventude. Hoje... Oi, quem quer falar? Eu, Olavo, tá? Eu posso falar sobre a anorexia? Pode, é Olavo? É, Pode, meu filho, pode falar. a anorexia nervosa e a bulimia nervosa são Nervosa. Tá muito baixo o som. associadas a... Eduardo, tá bem... Ó, Olavo, tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Isso, lê mais alto aí, tenta aproximar. Agora ele desligou o microfone. Agora desligou, meu filho. Obrigado, Eduardo, que eu não tô conseguindo ver aqui. Desligou, liga aí, Olavo. Desculpa aí, tio. Aí, agora melhorou. A anorexia nervosa e bulimia nervosa são dois tipos de transtornos alimentares associados a determinados comportamentos com uma exagerada preocupação em estar magro, a qual faz que o indivíduo deixe de se alimentar ou se sinta preocupado após uma refeição. Perfeito. Obrigadão, Olavo. Pessoal, esses dois problemas, né, anorexia nervosa e bulimia nervosa, são transtornos alimentares. As pessoas, principalmente a juventude, que buscam ter um corpo ideal, não se sentem satisfeitos com o seu corpo, eles tendem a desenvolver estes problemas aqui. E esses problemas são gravíssimos, podendo levar até mesmo à morte, assim como a obesidade. A anorexia, que a gente, no terceiro parágrafo aí que fala sobre ela se estabelece por um medo intenso de engordar. A pessoa, quando ela tem assim algo psicológico excessivo martelando ali na mente dela que ela não pode engordar, e às vezes ela é muito magra, principalmente as mulheres, acomete muito as mulheres, e as mulheres que querem ter aquele corpo ideal, baseado em modelos, que acham que as modelos têm o corpo perfeito, porque são muito magras, isso aí pode causar problemas seríssimos. E essa pessoa passa a se alimentar muito mal, com medo de engordar. Às vezes ela é excessivamente magra e ela acha que não, que ela está gorda e que ela precisa emagrecer cada vez mais. Aí vem as consequências. Uma alimentação totalmente incorreta e a pessoa passa a se tornar desnutrida, sem os nutrientes importantes, né? A gente chama uma pessoa magra de desnutrida. Nem sempre.
Às vezes uma pessoa magra, ela é aquilo por natureza, mas ela mantém uma alimentação correta, o metabolismo às vezes é acelerado e tudo mais. Mas o problema é a pessoa ser magra por falta de nutrientes necessários. Aí vem desidratação, aí vem problemas seríssimos que pode ocasionar a morte desta pessoa. A bulimia, em contrapartida, ela é uma mistura, pessoal. A pessoa, ela tem o problema em engordar, ela quer ser magra, mas ela tem uma compulsão por se alimentar. Ela se alimenta excessivamente, às vezes, ao mesmo tempo, ela come muita coisa, mas aí ela provoca o vômito. Logo em seguida, ela vomita ou ela toma alguns medicamentos para poder fazer, né, essa digestão ou fazer a eliminação desse alimento, como os laxantes, tá? Que faz com que provoque, né, a defecação, a liberação do alimento logo em seguida, né, por meio das fezes. Então, essa pessoa, ela tem a compulsão por se alimentar, mas ela quer se manter excessivamente magra. Com isso, também desencadeia muitos problemas para a saúde dela. Então, anorexia e bulimia são distúrbios, são problemas que causam distúrbios alimentares também, e como consequência pode vir a morte dessas pessoas se não tiver um acompanhamento psicológico e um acompanhamento médico em outras áreas também, ok? Como nutricionistas, beleza? Pessoal, acho que eu passei já 2 minutos. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Ó, então tá ótimo. Eu preciso que vocês assistem as aulas lá deste capítulo, que a gente já está terminando, tá? Nós vamos só dar mais uma aula de alimentação equilibrada e depois já vem as atividades. E logo após nós já vamos começar o sistema respiratório. Tranquilo? Então assistam tudo lá para vocês não ficarem se boiando, tá? Todas as aulas lá certinho na sequência. Esse capítulo é bem interessante, tá bom? Uhum. Ah, vocês fizeram a aula prática que eu passei? Da medição dos órgãos com a linha? Eu fiz. Fez, Thiago? É pra te mandar? Ah, se vocês quiserem me mandar uma foto disso, ou na próxima aula a gente comenta aqui online. Pode ser? Pode. Tio, quando começa a próxima aula? Na segunda-feira. Na próxima segunda. Tá bom? Mesmo horário. Então tá ok. Quem não fez ainda, meninos, ela foi no planejamento da semana passada, ó, lá na página 10 e 11, tá bom? É bem legal, bem simples, vocês vão ter o auxílio aí de alguém da família. Pede o auxílio de alguém da família. Mas é bem simples para fazer, tá bom? Preciso analisar porque eu passei aqui uns 3 minutos já. Beleza? Eu não consigo ver vocês aqui no celular. Então tá bom. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, valeu. Tchau, tchau. 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 Eduardo é o anfitrião agora. Eu? Apareceu aqui pra mim. Ah, é mesmo? Apareceu 2 botões novos aqui. Não. Sim. Apareceu 2 botões novos aqui pra mim. Breno, Passei pra ele. meu anfitrião. Já que eu sou anfitrião, vou acabar com essa bagaça aqui agora. Falou. Quê? Vou acabar com essa bagaça aqui agora.